Você consegue imaginar um filme que levou 20 anos para ser feito e mesmo assim quase ninguém lembra que existiu? Pois é, a Disney gastou mais de 125 milhões de dólares, apostou em uma saga com milhares de fãs e no final simplesmente escondeu o filme como se tivesse vergonha dele. Artemis Fowl poderia ter iniciado uma nova franquia infanto-juvenil no cinema, mas acabou sendo um dos maiores fracassos recentes da Disney. Vem comigo para descobrir como é que isso aconteceu. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos falar de um filme que muita gente nem lembra que aconteceu, mesmo ele sendo uma grande produção da Disney que era baseada numa saga de livros bem famosa. Livros, inclusive, que eu cresci lendo e eu realmente gostava, acho que tinha uma boa história ali, mas a Disney realmente não conseguiu transportar isso pras telas. Agora, se você tava morando em Marte, fica tranquilo porque tava todo mundo com você e quase ninguém lembra ou ouviu falar desse filme, tá? Artemis Fowl foi lançado em 2020, adaptando a saga de livros do escritor irlandês Eoin Colfer. Esses livros tiveram um sucesso considerável com o público infanto-juvenil no início dos anos 2000, bem ali no auge da febre de Harry Potter, mas ele conseguiu se destacar o suficiente para criar a sua própria legião de fãs. Muito do motivo para isso era o personagem principal, que era um garoto diferente do Harry, não era um herói predestinado com coragem invejável e morais inabaláveis. Aliás, muito pelo contrário, porque o protagonista desse universo é, na realidade, bem o oposto disso. O Artemis é um garoto milionário que é parte de uma família criminosa e ele próprio é um super gênio que usa as suas habilidades para ganhos pessoais. Além disso, ele também é arrogante, pretensioso e de poucos escrúpulos. E foi exatamente esse charme, essa construção pouco comum na literatura infanto-juvenil que cativou vários e vários fãs para essa saga. Mas, como a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo, os realizadores dessa obra simplesmente não conseguiram entender isso. Esse filme conta a história do Artemis, um garoto irlandês e herdeiro da fortuna da sua família que tá em busca do seu pai, que foi capturado depois de roubar diversos artefatos preciosos. Com o desenrolar dessa história, o garoto descobre sobre o mundo secreto das fadas, uma sociedade que vive escondida dos humanos, e para conseguir informações sobre o paradeiro do seu pai, ele captura a fada Holly Short. Porém, as relações entre o mundo das fadas e o mundo dos humanos é bem mais complicada do que parece ser a princípio, e cabe ao garoto navegar nessa difícil relação ao mesmo tempo em que busca encontrar o pai. Como eu li boa parte dessa saga quando eu era mais jovem, eu li ali por volta de 6 ou 7 livros antes de eu parar, eu tenho um carinho especial por esse universo. Só que é o seguinte, todo esse carinho que eu tenho por esse universo parece que foi algo que faltou pros idealizadores dessa obra, porque essa produção aqui foi realmente uma grande bagunça e que nos presenteou com um filme inesquecível, só que pelos motivos errados. A história dessa falha épica começa lá no ano 2000, um ano antes do primeiro livro ser lançado nas prateleiras das livrarias. Pouco antes de Artemis Fowl, o menino prodígio do crime, estar disponível para o público, a Miramax Films, que na época fazia parte da Disney, comprou os direitos para realizar uma adaptação para os cinemas em conjunto com a Tribeca Productions. E logo depois foi anunciado que o filme entraria em produção sob as mãos do Lawrence Gutterman, que tinha feito Como Cães e Gatos e mais tarde faria o infame O Filho do Máscara. Que nojo. Inclusive, quem estava ajudando e empolgado com essa saga aqui era o Robert De Niro. Porém, esse projeto inicial acabou nunca saindo do papel. Tava uma bagunça bem grande e, para você ter uma noção, o próprio autor da saga já relembrou essa época dizendo que o script inicial era algo parecido com Todo Mundo em Pânico e que teve um momento que eles chegaram até a pensar em usar personagens do Senhor dos Anéis nessa produção. O quê? Sem conseguir sair do papel, esse projeto ainda iria tomar um outro baque firme já no começo dos anos 2000. Isso porque, nessa época, os irmãos Bob e Harvey Weinstein eram dois dos cabeças da Miramax. Sim, aquele Harvey Weinstein que ficou muito conhecido por inúmeras denúncias sobre o seu comportamento no nosso planeta e que hoje tá lá vendo o sol nascer quadrado. Mas antes desse escândalo todo, o litígio que aconteceu foi entre a Miramax e a Disney. Esses dois irmãos estavam saindo da Miramax e queriam levar o projeto de Artemis Fowl com eles, mas a Disney não queria abrir mão da obra e o caso foi parar nos tribunais. Ainda sem um acordo definido, esse projeto acabou passando na mão de várias pessoas, muitos nomes foram colocados e removidos do projeto e o autor
autor, coitado, tava lá agonizando, querendo que essa obra saísse do papel, e chegou a dizer que a cada novo diretor, o coração dele afundava um pouco mais. Mas o autor ia ter que engolir o choro, porque esse projeto aqui ficou engavetado por muitos e muitos anos, e só foi ter uma nova notícia lá no ano de 2011. Porque agora a gente tinha um novo diretor, e o escolhido era o Jim Sheridan, um moço que carrega nas costas 6 indicações ao Oscar, e junto dele, quem chegaria pra compor o elenco era a Saoirse Ronan. Mas mais uma vez, por conta de divergências criativas, esse filme ficou só no desejo. Ou seja, a ideia inicial desse projeto começou lá no ano 2000, e agora a gente tá em 2011 e ainda não tem nada definido. Bom, o autor já tava tão desiludido com essa história que 2 anos depois, ali no ano de 2013, ele já tinha até largado de mão dessa ideia, e inclusive chegou a dizer num tom de conformismo que esse filme provavelmente nunca seria feito. Mas o que ele não sabia é que nesse mesmo ano de 2013, a Disney confirmaria que sim, Artemis Fowl sairia do papel porque eles tinham finalmente conseguido resolver o litígio judicial com os irmãos lá da Miramax. Agora o ratinho bilionário estava se juntando com a equipe dos dois irmãos para poder produzir essa bagaça. E assim, com isso acertado, eles trouxeram o roteirista Michael Goldberg, que tinha trabalhado em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então beleza, tudo certo, podem rolar as câmeras. Não rodem as câmeras, porque o que quer que fosse esse projeto, ele foi mais uma vez descartado pelos executivos. E o pobre do autor, o Owen Colfer lá, se revirando, coitado. A versão final do filme, que foi o que realmente foi para as telas, só viria a começar a ser produzida lá no ano de 2015. Agora era uma nova equipe e o diretor era o Kenneth Branagh, conhecido por Assassinato no Expresso Oriente, Thor e mais um monte de coisa. Só que é o seguinte, o diretor bateu o olho nos scripts, achou que tava tudo uma porcaria, e aí ele tomou 2 decisões. A primeira coisa que ele queria fazer era revisar esse script aqui, que ele não tinha achado nada interessante, e ele queria retornar para o material fonte, deixar o roteiro mais próximo dos livros. E a segunda decisão foi trazer o Conor McPherson, que tinha trabalhado em Paddington, para ajudar ele com isso. E olha, eu vou te falar que não dá para saber exatamente o que se passou na cabeça do diretor, mas pegando algumas entrevistas dele, quando eu tava pesquisando para fazer esse vídeo, eu reparei que tem algumas coisas que são tanto quanto contraditórias e com um processo de pensamento que não tem tanta lógica. Porque, por exemplo, ele fala em entrevista sobre retornar ao material fonte e fazer algo próximo dos livros. O que até aí, beleza, tudo bem. O problema é que nessa mesma entrevista ele fala sobre algumas das mudanças drásticas que ele fez. Por exemplo, uma das maiores mudanças é a personalidade do protagonista. Lá nos livros, ele é um anti-herói, um mestre do crime com poucos escrúpulos e já ciente do mundo fantástico das fadas. Porém, no filme, ele é um garoto praticamente comum que entra naquela mesma jornada conhecida de aprender sobre o mundo fantástico sem nenhum tipo de caracterização específica e que, para todos os efeitos, é apenas mais um protagonista de fantasia igual a todos os outros. O diretor explicou essa mudança dizendo que a audiência que não conhecia o livro teria dificuldade de se conectar com esse conceito. Além disso, ele também admite que sim, a jornada do protagonista do filme é praticamente o oposto do livro, uma vez que o Artemis no material fonte passa por um arco de redenção e aprendizado de empatia, enquanto no filme o diretor preparou uma jornada em que ele sairia de um personagem empático para algo mais sombrio. E aí me desculpa, mas qual é que é o sentido de fazer uma adaptação de livro para o cinema se a coisa principal dessa obra, que é o protagonista, não só tem uma personalidade completamente diferente dos livros, mas o próprio arco que ele vai seguir é o oposto do que ele faz no material fonte. Porque aí, ao invés de abraçarem exatamente o que diferencia esse título de milhares de outros, eles tacaram uma capa genérica sobre essa obra. E essa história de que a audiência não vai conseguir se conectar com o protagonista, pra mim também não faz sentido. Porque, literalmente as pessoas já fizeram isso nos livros e é por isso que essa saga fez um sucesso no mundo literário. E 2, se isso fizesse algum sentido, ninguém aí tava gostando dos vários personagens que têm uma moralidade completamente dúbia e que todo mundo gosta de acompanhar. O que faz as pessoas quererem acompanhar um personagem, na minha interpretação, não é porque ele gera empatia unicamente. Se você quer fazer um personagem empático, beleza, isso é um jeito de se conectar com o público, mas também dá pra gerar essa conexão com outras características. E retirar de um protagonista toda a sua essência porque você acha que um público não vai se conectar com ele, pra mim é insanidade. Bom, apesar de ter um barco completamente desgovernado, Artemis Fowl seguiu a sua produção, conseguiu concluir as suas filmagens sem muito estresse e tava ali prontinho. Mas como o Owen Colfer, coitado, não consegue ter um sossego, a Disney olhou pra isso aqui, não curtiu e disse que eles precisavam refilmar um monte de coisa.
coisa. E aí, durante as refilmagens, sabe o que eles fizeram? Simplesmente adicionaram um novo personagem que não tava lá. Quer dizer, ele até tava dentro da construção do mundo, mas não era um personagem presente fisicamente na trama. E é evidente que isso não tinha como dar muito certo, mas pelo menos os caras conseguiram botar o Colin Farrell, que é um excelente ator, eu gosto muito, mas ele podia dormir sem essa, tá? Mas é o seguinte, antes dessa bomba aqui chegar no cinema, esse filme ainda passou por outras duas questõezinhas. A primeira foi a Disney retirando dessa produção o Harvey Weinstein, por conta dos escândalos que eu mencionei anteriormente. E a outra foi o adiamento desse filme, que aconteceu duas vezes. Uma vez porque o Mickey comprou a Fox e a outra por conta da pandemia. E se você assistiu o vídeo que eu botei recentemente aqui no canal sobre Jungle Cruise, você já imagina qual foi a postura do Mickey em relação ao lançamento desse filme aqui. Porque sim, a Disney fez a mesma coisa. Aliás, fez um pouquinho pior, tá? Porque com Artemis Fowl, a Disney simplesmente desistiu de lançar o filme nos cinemas. Provavelmente porque já estava esperando um tremendo fracasso e lançou o filme direto na sua plataforma de streaming. E te falar, se você não era assinante do Disney Plus, certamente não seria esse filme aqui que iria te convencer a dar o seu suado dinheirinho pra Disney. Simplesmente porque esse filme, como esperado, foi um tremendo desastre. Se você gosta, beleza, a arte é subjetiva e bate diferente em todo mundo. Mas quem bateu mesmo foi a galera que não teve dó desse menino prodígio do crime. Com terríveis 8% de aprovação dos críticos e 20% do público e nota 4.3 no MDB, foi difícil achar alguém defendendo esse filme. E pior, foi inclusive difícil de achar esse filme pra assistir depois. Isso porque pouco tempo depois da Disney lançar esse filme no streaming, ela decidiu fazer uma limpa no seu catálogo, alegando mudanças estratégicas e cortes de gastos, e assim ela removeu uma cacetada de títulos lá do seu streaming, e entre eles o nosso querido Artemis Fowl, que eu sinceramente acho que foi mais por vergonha do que por qualquer coisa, tá? Bom, como esse filme nunca foi pros cinemas, eu não tive muito material pra pesquisar quanto que foi o prejuízo que ele causou. E que certamente foi algum, porque essa pérola aqui custou inacreditáveis 125 milhões de dólares. Então é curioso pensar como um filme que custou tanta grana pros bolsos da Disney acabou nunca indo pro cinema e, sinceramente, foi um filme que quando chegou no streaming, ninguém sabia sobre o que era, quando chegou no catálogo ou tinha qualquer outro tipo de informação. Cara, mesmo eu que cresci lendo essa saga e tento, de maneira geral, tá por dentro do que tá acontecendo no mundo do cinema, não fazia ideia na época que isso aqui chegou no streaming. Então imagina a galera que nunca sequer ouviu falar desse título. E sendo bem sincero, eu acho uma tremenda pena, porque esse universo aqui pelo menos tinha algo diferente a apresentar pro público. Porque já o personagem principal é algo bem diferente do que o que a gente tá acostumado a ver nessas sagas de fantasia infanto-juvenil. Essa obra também tem uma mitologia que foge um pouco do senso comum de dragão e lobisomem e foca mais em fadas, o que na minha opinião traz um diferencial que seria o suficiente para fazer essa saga se estabelecer no meio da cultura pop. Só que, infelizmente, além dessa produção ter sido completamente enrolada, ela também quis retirar tudo o que fazia essa saga única. Artemis Fowl tinha uma saga de livros estabelecida, uma fanbase fiel e uma história original, diferente do genérico que a gente está acostumado a ver. Porém, essa produção passou 19 anos em desenvolvimento e, com tanta falta de direcionamento e uma postura contraditória da equipe criativa, esse filme acabou sendo um tremendo fracasso e uma sequência foi descartada pela Disney. Antes de você, deixa aí nos comentários se você assistiu esse filme, se você gostou e se é que você sabia que ele existia. Valeu, gente! Um abraço e até a próxima!